Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 3 dessa semana de 29 de março a 2 de abril. Esse vídeo que encerra o nosso bloco 2 de conteúdos nesse primeiro trimestre, bloco esse que a gente chamou de Alta Idade Média. Nas 2 semanas anteriores a gente conversou sobre aspectos relacionados à sociedade medieval, sobre a política medieval e agora nessa semana nosso foco é economia medieval e cultura medieval, ou seja, aspectos da mentalidade das pessoas que viviam na Europa da Idade Média. Vamos começar falando a respeito de economia. Acho que quase todos vocês ou todos vocês sabem que quando a gente se refere à economia, quando a gente fala de economia, a gente está falando, a grosso modo, a respeito daquilo que tem a ver com a produção de riquezas, como as pessoas sobrevivem, quais são as condições materiais que permitem que as pessoas sobrevivam em uma determinada realidade. Por exemplo, vamos pensar no Brasil de hoje. Quando a gente pensa em economia no Brasil de hoje, a gente vai lembrar que o Brasil é um grande produtor de commodities, ou seja, de gêneros agrícolas para exportação, como soja, como açúcar, né, que é derivado da cana. O Brasil também é um grande produtor de carne, né? Então a gente tem grandes fazendas de corte, né, de gado de corte, a gente exporta essa carne em grande quantidade. O Brasil já foi mais industrializado do que é hoje. Hoje as indústrias estão perdendo um pouco de espaço no Brasil. O setor de serviços cresce muito, especialmente nas grandes cidades. Então você tem, sei lá, cidade como São Paulo, uma série de restaurantes de tudo quanto é tipo, pet shop, salão de barbeiro, cabeleireiro, enfim, isso tudo que a gente chama de setor de serviços. Eu fiz aqui rapidamente um panorama, um retrato panorâmico, bem simplificado, de como a gente poderia pensar em aspectos da economia brasileira no século XXI, nesse começo do século XXI. Já foi diferente. Se a gente olha para o retrato da economia brasileira no século XIX, por exemplo, na segunda metade, a gente vai ver que 80% da nossa economia depende do café, da exportação de café. Hoje já não é mais assim, hoje se transformou. E na época medieval, como é que será que era a produção de riquezas? Como é que as pessoas se sustentavam materialmente? O que elas comiam? Enfim, como elas sobreviviam? Como é que se estruturava as questões relacionadas à riqueza, ao modo de vida dessas pessoas que viviam na Idade Média? Então é para isso que a gente vai atentar agora. Uma coisa importantíssima de saber é que a economia medieval é aquilo que a gente chama de subsistência. Ela é caracterizada por esse conceito, economia de subsistência. É diferente, por exemplo, do Brasil de hoje, em que a gente produz uma grande quantidade de soja, mas a gente não come soja todo dia. Tem até algumas pessoas que preferem comer proteína de soja porque são vegetarianas ou veganas, mas a grande maioria da soja a gente usa para exportação. A China, por exemplo, é uma grande compradora da nossa soja. Se a gente produz tanta soja, mas a gente não se alimenta tanto assim dela, então significa que esse não pode ser chamado de um modelo de agricultura de subsistência. Quando é então que existe uma agricultura chamada de subsistência? Só podemos falar em agricultura de subsistência quando tudo aquilo que se cultiva, que se planta e o que se colhe serve para a alimentação das pessoas. Então elas vivem daquilo que elas plantam, vivem daquilo que elas colhem, vivem dos animais que elas criam. O que existe nesse tipo de economia, subsistência, são trocas diretas entre feudos, entre, enfim, servos. Essas trocas diretas existem. Então eu produzo mais trigo, fulano de tal produziu mais frutas e a gente faz uma troca direta. Onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero dizer para vocês que a economia medieval é uma economia amonetária. A é aquela partícula que significa não. Então, não é uma economia monetarizada. Em outras palavras, o dinheiro praticamente não circula na Europa da Alta Idade Média, com exceção de alguns lugares, como as cidades italianas, por exemplo, onde o comércio continuou sendo muito ativo. Na maior parte da Europa Ocidental, contudo, isso não aconteceu. O comércio, como a gente conhece,
né, aqueles espaços onde você vai, como no supermercado ou numa feira, e troca dinheiro por mercadoria, isso desapareceu da Europa depois que o Império Romano deixou de existir. Então a gente está falando de um tipo de economia em que o dinheiro não circula e, portanto, o comércio também praticamente inexiste. O que existe, então, são essas trocas diretas. O comércio desapareceu. E a indústria, muito menos, né, gente? Quando a gente fala em indústria, você precisa ter uma coisa bem clara na sua cabeça. A indústria só vai surgir como atividade econômica robusta, com uma atividade econômica predominante na metade do século XVIII, e começa na Inglaterra, e só depois, no século XIX, é que vai se espalhar por toda a Europa, vai chegar nos Estados Unidos, no Japão. O Brasil, por exemplo, só vai começar a desenvolver um parque industrial efetivamente no século XX, pessoal. No século XX, nos anos 30 principalmente, no governo do Getúlio Vargas. Mas isso é outra história, né? Tudo isso serve para a gente fazer aqui comparações, porque essas comparações, elas mostram pra gente as diferenças e aí a gente consegue se situar melhor em relação às características que a gente quer entender de um tempo tão longínquo, de um tempo tão distante, como é a Idade Média, né? A gente está falando aí do século VI, do século VII, do século VIII, século IX, século X, ou seja, o que a gente chama de Alta Idade Média. Então é isso. No geral, a economia medieval, ela é baseada na existência dos feudos, nas trocas diretas, não existe dinheiro circulando, não existe banco, nada disso, ou seja, é um outro tipo de organização econômica muito diferente da que a gente conhece nos dias de hoje. Ou mesmo se a gente comparar, sei lá, com a Europa do século XIX, completamente diferente, por tudo isso que eu acabei de explicar. Em linhas gerais, então, essas são as principais características da economia medieval. É claro que na leitura do texto que a gente vai fazer nessa semana, a gente vai aprofundar essas discussões e, claro, nas aulas síncronas também vamos conversar mais a respeito da economia medieval. Agora chegou a hora de falar sobre mentalidade, sobre a cultura medieval. Durante muito tempo, a Idade Média ficou conhecida, até hoje algumas pessoas, ainda de forma equivocada, se referem à Idade Média como a Idade das Trevas. Trevas, para quem não sabe, significa escuridão, ausência de luz. Em outras palavras, é como se a gente estivesse dizendo que na Idade Média não houve produção de conhecimento, não houve cultura. Isso é uma grande bobagem. Houve sim, inclusive, uma preservação muito significativa de boa parte da produção cultural da época antiga, da Idade Antiga, da cultura greco-romana. O problema é, essa produção ficou toda concentrada nas mãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Era no interior dos mosteiros que os padres, que os bispos, enfim, que os altos cargos da igreja, os monges, passavam a vida transcrevendo, traduzindo, de forma manuscrita, porque sequer existe imprensa nessa época, não existe impressora, não existe uma forma de imprimir livros na Alta Idade Média. Então esses monges, que são chamados de copistas, porque eles fazem cópias, muitas vezes traduções, de grandes obras importantes da cultura greco-romana, Aristóteles, enfim, diversos pensadores da época antiga que só foram preservados, cujas obras só foram preservadas graças a esses padres, a esses monges da época medieval que dedicavam sua vida a esse tipo de atividade. Então, quer dizer, não dá pra gente dizer que é uma época de trevas. Não é uma época de trevas. Existe um conhecimento, só que ele fica restrito para um grupo muito privilegiado e muito pouco numeroso, que é o clero, os membros da Igreja Católica. E por falar em Igreja Católica, quando a gente pensa na Igreja na época medieval, a gente está falando, é claro, da principal instituição da época medieval, da mais bem organizada instituição da época medieval. A gente viu que os reinos bárbaros que se formaram lá naquela primeira semana que a gente discutiu a política medieval, a gente viu que os reinos bárbaros que se formaram eram fracos. Eu usei até aquela frase com vocês: os reis reinam, mas não governam. Se o rei reina, mas não governa,
se não existe um governo que interfira na vida das pessoas, quem faz isso é a própria igreja. É a igreja que tem as funções mais corriqueiras, digamos assim, do dia a dia das pessoas. É na igreja que você batiza o seu filho obrigatoriamente, então fica a cargo da igreja o registro da criança. É a igreja que casa as pessoas, então, portanto, fica a cargo da igreja os registros de casamento. É a igreja que registra os óbitos das pessoas. Todas essas funções civis que hoje, por exemplo, hoje em dia são feitas por cartórios, pelo Estado, pelo governo, tudo isso era feito pela igreja. Fora isso, a igreja tem um enorme poder de sedução sobre as pessoas. As pessoas frequentam a missa obrigatoriamente, a vida social das pessoas é regulada pela igreja. É na igreja que elas se encontram, é na igreja que elas se sociabilizam. Então, portanto, a mentalidade dessas pessoas está totalmente pautada pelos valores definidos pela igreja. E a igreja se tornou uma instituição. Lembra quando a gente discutiu? Olha como são curiosas as coisas, né, pessoal? Lembra quando a gente discutiu lá no final de Roma, o cristianismo surgindo e os cristãos eram extremamente perseguidos? Pois bem, agora que a igreja assumiu, na Idade Média, esse papel preponderante, né, que assumiu esse poder absoluto, esse poder enorme sobre a vida das pessoas, é ela que passa a perseguir todas aqueles comportamentos que são considerados heréticos, ou seja, que são considerados como uma ofensa às normas, às regras, aos mandamentos do catolicismo. E isso abre margem para uma série de injustiças que foram praticadas ao longo do tempo. As mulheres, por exemplo, sempre o alvo preferencial. Então, aquelas acusadas de bruxaria, vira e mexe, estão lá sendo acusadas, julgadas em tribunais e muitas vezes condenadas à morte de maneiras horríveis, como por exemplo numa fogueira. Então é claro que a gente está falando de uma igreja que é totalmente diferente da que a gente conhece hoje. Hoje a igreja não queima ninguém. Pelo contrário, eu preciso aqui reforçar a importância que a Igreja Católica tem para muitas pessoas, inclusive para os mais desassistidos. Se você não conhece o Padre Júlio Lancelotti, eu te convido a conhecer. O Padre Júlio Lancelotti faz um trabalho incrível de assistência aos irmãos de rua, como ele chama, as pessoas em situação de rua, né? Que em São Paulo, por exemplo, são muitas e muitas pessoas que vivem nessa situação. E ele então, né, faz todo um trabalho de coleta de dinheiro, de doações, para poder alimentar essas pessoas. Então, olha só, que coisa bonita, né? Que altruísmo. Tem nada a ver com julgamentos e pessoas sendo queimadas. A igreja como instituição hoje é completamente diferente do que foi na Idade Média, ainda bem, né? De qualquer forma, é preciso que a gente reconheça que na Idade Média ocorreram sim essas situações e que isso de alguma forma impacta na vida das pessoas e na mentalidade delas, no medo que elas têm, né? Já ouviu aquela expressão? Sou temente a Deus. Ué, o que significa ser temente? Significa temer, e temer significa ter medo. Então, quer dizer, na época medieval a gente está falando de fato de uma instituição que muitas vezes provocava esse medo nas pessoas justamente pela rigidez das normas. O que é interessante, inclusive, e desperta aqui uma reflexão que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Se por um lado a igreja exigia das pessoas comuns um comportamento muito reto e sem nenhum tipo de desvio em relação aos mandamentos e às regras impostas, por outro lado, nem sempre isso era observado no interior dos mosteiros, enfim. O luxo em que viviam os padres, os clérigos, de uma forma geral, especialmente os dos altos cargos, bispos, arcebispos, o papa, contrastava muito com a vida miserável que a maior parte do povo vivia. Mas até para isso a igreja tinha uma justificativa e dizia, do mesmo jeito que existe uma hierarquia no céu, em que Deus está no topo de tudo, na terra também existe essa hierarquia. Então nós estamos no topo dessa hierarquia. E a base da pirâmide tem que sofrer, porque Deus quis assim, porque houve, né, Deus escolheu onde você ia nascer. Você não nasceu nobre, você nasceu servo, nasceu camponês, então você vai trabalhar por todos. E as pessoas não têm condições materiais de se contrapor a isso, né?
A igreja tem tanto poder sobre a mentalidade dessas pessoas, tanto poder econômico, que essas pessoas muitas vezes, então, a elas não resta outra alternativa senão se submeter a essas injustiças, certo? Então é isso, em linhas gerais, era o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Vamos discutir bastante esses aspectos que eu trouxe aqui nas aulas síncronas e também por meio da leitura do texto e da realização da atividade obrigatória dessa semana. Certo, pessoal? Então me despeço por aqui, como sempre, agradecendo a todas e todos pela atenção, pelos likes. Brincadeira, não precisa dar like não. E a gente se encontra então nas aulas síncronas e também no próximo vídeo. Tchau, pessoal!